E hoje eu tenho o que eu tenho por levar os meus projetos sempre primeiro a Deus e conexões. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje o Visão de Mulher está recebendo uma convidada muito especial que Deus preparou. Como a gente já falou nos bastidores, Deus une pessoas e propósitos. Hoje eu estou recebendo a Janaína, uma mulher negra, mãe de uma criança atípica e executiva. Nesse podcast, nós vamos pontuar os desafios da maternidade, com os desafios da mulher executiva, tá? O propósito dela com Deus, o que Deus vem fazendo na vida dela e vem sustentando cada vez mais. Então, esse podcast está bem especial, porque nele nós vamos pontuar tanto a mulher executiva quanto a mãe de uma criança típica, que é um assunto que arde no meu coração, que queima, que vocês sabem que eu tenho brilho nos olhos de falar. Então, como a gente sempre fala, a Janaína tem os pilares do Visão de Mulher. Ela quebrou barreira. A todo dia ela tem uma visão de futuro porque ela enxerga longe e ela supera os limites. Janaína, é uma honra te receber aqui. Obrigada por você ter aceito esse convite. Né? Como a gente falou aqui, a gente estava para se conectar. Verdade. E Deus foi usando pessoas e esse é o momento, chegou a hora. E eu quero te agradecer. Quero que você se apresente para essas mulheres que estão nos assistindo, contar quem é a Janaína, fazer aí a sua apresentação para a gente iniciar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser de Deus. Vai. Eu sou Janaína Pereira, JP Mulher que Influencia. Eu sou a mãe do Fábio, uma criança neurodivergente. Sou uma mulher negra, sou uma mulher guerreira, sou uma executiva e uma serva de Deus. E hoje, para mim, é uma alegria, eu estou até emocionada. Quero agradecer, Fran, pelo convite. Eu creio que Deus, ele não... Todo mundo fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus, ele escreve certo por linhas certas. Então, eu creio que esse é o momento. A gente já tinha se conectado algumas vezes e eu pensava aqui comigo, por que não chamar ela para o meu canal? E aí a gente vai atropelando, mas tem tudo o momento e a hora, como dizem em Eclesiastes. Sim. Tem tudo o momento e a hora certa. Então, eis-me aqui. Eu espero que esse bate-papo seja um bate-papo realmente transformador. E se você está aí, se você está gostando, manda para tua amiga, porque eu acho que ela precisa ouvir o que a gente vai falar aqui. Exatamente. A Janaína, ela inclusive, ela, né, preparou um roteiro, né, todo especial para essa nossa conversa e você deu exatamente, já temos ali a logo, né, que é Coragem de Ir Além. Ou seja, você já quebrou a barreira. Já quebrei barreira. E você enxergou bem longe. Quando você imagina que você não vai, né? Ou seja, não tem. Como que eu vou enxergar além em todas as barreiras que você foi quebrando? Não, tem sim. Tem. Quando a gente, Fran, está conectada com Deus, a gente quebra a barreira, a gente fura o teto. A gente tem algo que eu escutei a semana passada de uma amiga, que você não é mãe solo. Realmente, eu não sou mãe solo. Sim. Porque eu tenho Deus, eu não estou sozinha. Exato. Eu tenho Deus para me ajudar. Para quem não conhece a minha história, eu sou uma mulher negra, sou mãe do Fábio e sou mãe... eu cuido dele praticamente sozinha. O pai dele é vivo para a honra e glória do Senhor, só que cada um dá aquilo que pode. Exato. E eu aprendi algo em toda a minha vida, que eu não posso exigir nada das pessoas. Eu tenho que fazer o meu. Eu tenho. Porque muitas vezes, Fran, a gente fica esperando Sim. da pessoa algo. Não!
nós, como mulheres guerreiras, valentes, a gente tem que ir além e superar barreiras. Sim. A gente não pode esperar. Então, hoje, eu só espero de Deus. Eu só oro e falo, Deus me conduza. Exatamente. E quando a gente espera muito do outro, vem muitas das vezes a decepção. Porque a gente idealiza determinadas coisas e a gente quer que a pessoa faça conforme nós planejamos e idealizamos. E aí, quando foge do controle, quando foge de algo que eu não imaginei, vem a frustração. Exato. E o que você está falando é pura verdade. Eu costumo até falar aqui, é tudo sobre nós e exato. não o outro. Exato. Né? Então, eu tenho que saber como eu vou receber, como eu vou dar. Então, é tudo sobre nós. Exato. Se você vai falar comigo de uma forma, como que eu vou receber isso? Então, assim, não tem, eu vou pôr a esperança. A minha felicidade está nele. Não, minha felicidade está em mim. Está em mim, é sobre nós, é sobre a gente. Eu falo, eu aprendi, tá? Isso, hoje, falando, eu aprendi. Porque eu esperava a expectativa no outro. Sim. E eu ouvi uma frase, há uns 10 anos atrás, não espere da gratidão nenhum obrigado. Então, é sobre isso. Quando a gente faz algo, fazer sem olhar a quem. Exato. Então, hoje, eu busco trabalhar a minha mente não esperando a expectativa. Que quando você espera a expectativa no outro, você se frustra. Exatamente. Então, a gente precisa parar de esperar o outro. Faz. E nem é só o outro, também as coisas, né? Assim, tem muita gente que fala, né? Não só da pessoa, mas vamos pôr para os bens, né? Quando eu tiver um emprego, assim eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, assim eu vou ser feliz. Quando eu tiver... Não, você vai ser feliz por você e não pelo que você conquistou ali. Feliz agora, Exatamente. Feliz hoje. Eu creio que, assim, e trabalho muito sobre isso. Quando? Não é quando. A vida é hoje. Exatamente. Então, a gente está aí colocando os nossos projetos nas Sim. mãos de Deus. Quando eu tiver... Não. A vida é hoje. Sim. Não é sobre imediatismo, mas é sobre viver o momento. Sim. Quem vive de futuro se frustra. Muito. Quem vive de passado cai numa tristeza. Exato. Então, assim, esqueça o passado e viva o hoje. E eu falo que eu vivo muito feliz para a honra e glória do Senhor com o meu filho. Independente do pai estar comigo como marido, eu vivo o hoje. Sim. E eu busquei realmente trabalhar isso dentro de mim. Uhum. Então, eu não posso. Tem muitas pessoas que falam assim para mim. É uma das coisas que o que eu quero ouvir, amém. O que eu não quero, amém também. Sim. Muitas pessoas falam assim, você precisa impor. Não. Você precisa que o pai pegue. Não, eu não preciso nada. Sim. Eu quero estar bem comigo mesma e com meu filho, com o coraçãozinho dele em paz. Ele fala, eu quero dormir com a mamãe. Tá bom, você vai dormir com a mamãe. Sim. Mas eu preciso que hoje a mamãe tenha um evento, que você fique com ele. Aí ele fica ouvindo. Uma das coisas que eu estou nessa vida, que é por Deus e pelo meu filho. É tudo por ele e para ele. E Deus tem me dado estratégias para conduzir a minha vida de uma maneira que eu só tenho a agradecer. E até, né, assim, um dos pontos, né, que a gente... Uma das pautas foi a maternidade e desafios de uma mãe. E trazendo isso, como a gente está falando, né, de sonhar, não só sonhar, mas a gente viver o hoje, né? Que planos e sonhos nós temos que ter. E você tem um sonho para a sua vida, para a vida do seu filho, né, para a sua carreira. O sonho nos motiva, né? Só que o que eu aprendi muito com o meu filho, quando eu recebi o diagnóstico, foi a comemorar e celebrar o hoje. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, vem muitos questionamentos, né? Muitos. O que vai ser do meu filho se eu não estiver aqui? Quem vai cuidar? Será que meu filho vai casar? Ter filhos? Será que meu filho vai para a faculdade? E eu comecei, assim, foi algo que, logo no início, eu virei muito rápido essa chave.
E aí, quando começavam a me perguntar, porque não só a gente, outras pessoas vêm. E eu falava, eu celebro a cada dia. E no meu Instagram tem um desenho, né, um videozinho dele, e é onde eu até falo, falei, para muitos, isso daqui é só um rabisco, mas para mim é uma vitória, porque eu sei o que levou para ele chegar ali. Então, isso eu aprendi com o diagnóstico do meu filho, é celebrar o hoje. Eu celebro que ele conseguiu fazer um amigo. Eu celebro que ele conseguiu escovar o dente. Eu celebro que ele está indo para a escola e aí ele tirou uma... São coisas assim que você poderia falar, né? As mães de crianças neurotípicas vão falar, mas isso é obrigação de uma criança? Não, para mim é uma celebração. Para mim também. Porque é um desafio diário. É um desafio diário. Quando você recebe o diagnóstico, eu acho que você passou por isso, vem a negação. Sim. Eu sempre soube que o Fábio era diferente. Uhum. Que Deus ele só dá filhos especiais para mães especiais. Exatamente. E hoje eu celebro ele me questionar, porque nem isso eu tinha em mente. O Fábio, ele começou a falar com 4 anos. Sim. E ele começou a falar, e eu sou muito grata a Deus, porque eu comecei a congregar, eu sou cristã desde os 12 anos, quando minha mãe faleceu, e eu comecei, quando Deus me chamou, falou assim, eu não quero você assistindo culto na televisão. Eu falei, como não, Deus? Eu estou aqui, depois eu volto a dormir. Não, eu quero o teu esforço. Levantar às 6 horas da manhã no domingo, que você levanta às 4, eu quero o teu esforço. E eu tinha visões que Deus derramava um óleo na cabeça do meu filho. E ele não falava. Hoje, quem olha ele está com 7 anos, ele me questiona. Eu falo, filho, não tem linguiça. Tem sim. Ele abre a geladeira, eu falei, filho, tem mesmo. Ele corta, quando ele pega a tesourinha para cortar e falar, qual que é o tempo da airfry? Isso para mim é uma vitória. Sim. Quando ele fala assim para mim, mamãe, você não pode gritar com criança. Você tem que conversar. É uma vitória. Para muitas mães, isso pode ser normal. Para mim, nada é normal. Exatamente. Porque são pequenos milagres. Isso aí. São pequenas... ele olhar para mim no banheiro, mamãe, eu te amo. Isso, para mim, é a melhor frase dos últimos tempos. Sim. Mamãe, como você tá linda. Sim. Não é fácil, porque eles são crianças assim, que no momento que ele está bem, ele olha um negócio, ele vai questionar, ele vai brigar, ele vai... E eu tenho que estar preparada para olhar para ele e falar, filho, calma, eu não posso estar... eles captam muitas nossas energias. Muito. Se eu não estou legal... Já percebe. Já percebe. Já. E eu acho tão bonitinho que agora ele aprendeu a pegar, ele faz assim na minha bochecha. Que graça. Isso, para mim, é uma vitória. As expressões, né? O meu, ele lê muitas expressões. Eu acho, assim, não sei, esse é um palpite meu, mas como o Júnior também, ele começou a falar com 4 anos, e eu até, esses dias, eu fui para o Rio, e eu até gravei uns stories também, deixei até como destaque. Por quê? Por ele não ser verbal, ele se comunicava, porém ele não era verbal. Eu até nos stories eu expliquei. Porque as pessoas falam assim, ele não fala. Ok, é não verbal. Porém, ele se comunica. Como que ele se comunica? Através de expressões, ele te leva. E a terapeuta dele, na época, ela trabalhava com a metodologia dos cards. Então, eu tinha, e eu ainda tenho isso, do biscoito que ele mais gostava e tal, e eu fui mostrando. E eu acho que isso, por eles não falarem, é muita expressão. Eles conseguem ler. Então, meu filho, hoje, se eu faço... Às vezes, eu, assim, cheguei estressada do trabalho, e é normal, assim, é algo natural nosso, a gente já está com uma cara mais fechada. E aí ele, por que você está assim? Eu falei, assim como? Assim, com essa cara. Eu falei, mas está normal. Não, não está. Você não está bem. Assim. Que gracinha. Aí eu tenho que rir. Eu ia assim. Ele, mamãe, não é esse sorriso. Então, eles já conseguem ter essa leitura. Ele fala, né? Lê bem as expressões. Lê as expressões. E o Fábio faz assim. Mamãe, você está feliz?
Mamãe, você está feliz até a hora? Eu estou feliz. Mas você está feliz quanto? Muito ou pouco? É. Muito, meu amor. Exatamente. Assim, eles trabalham muito com estatística, tem que saber as coisas exatas, né? A Muito. rotina. O meu, quando a gente vai fazer uma viagem, ele quer saber por qual aeroporto vai, se a gente vai de Uber, se a gente vai de carro, que horas que chega, que horas que vai, e ele já se planeja. Tudo. E se fugir, aí esquece. Tem que ser tudo cronometrado e tudo. E quando a gente começa, se atrasa, acontece alguma coisa, ele já vai ficando. Olha a hora. Então, é tudo cronometrado. Só que, Fran, com certeza, essa organização dele vem dos pais. Sim. Por quê? O Fábio é igualzinho, extremamente organizado. O copo aqui, não pode estar o copo aqui. Se tem uma sujeirinha, ele vai lá e limpa. Sim. Ele sabe que todo domingo, a hora que ele acorda, que eu acordo ele às 6 horas, ele vai para o culto, ele já pega a mochilinha com as coisinhas, ele já está, ele sabe que a organização dele é essa. Só que isso vem dos pais. Sim. A gente se organiza para fazer as coisas. E se algo sai fora do controle, Sim. a gente fica desorganizada. Sim. E como? Então, eu falo que muitos falam, não, mas isso aí é uma característica da criança neurodivergente. Não, mas os pais também são organizados. É que com eles aflora mais, né? Como eles não têm muito filtro dos sentimentos, Sim. Isso é de tudo. Desde um abraço, quanto falar, não gostar, gostar. Então, aflora. Então, a gente se desorganiza, mas a gente automaticamente, já se organiza. Já se organiza. A gente, Eles não. Eles vão procurar algo para Se organizar. se organizar. E eu falo que ter uma criança como o Fábio em casa, ele me ajudou a não imediatista, porque é no tempo dele. É no tempo deles. A não ser ansiosa, porque, gente, eu era extremamente ansiosa. Ele me ensinou a não ser ansiosa. A levar, eu já levava a vida com um pouco mais de leveza, a não ser muito, a não cobrar muito de mim. Tudo bem, não deu para lavar a louça para dormir, eu estou cansada? Amém, eu lavo no dia seguinte. Sim. Eu ainda tenho algumas coisas como, eu sabia que eu vinha para cá hoje, eu já deixei tudo organizado para não atrasar. Eu tenho uma questão com horário. Sim. Então, e o Fábio também. Então, ele já vai ficando naquela ansiedade. Sim. E uma das coisas que é assim, a me controlar mais. A gente vai se moldando, né? A gente vai se moldando, a gente vai buscando ter uma paciência, que coisas que faltava um pouquinho, né? A minha paciência com pessoas vai até um limite. Com ele, eu tenho que ter uma paciência um pouco maior. Sim. É porque, assim, a gente começa a entender um pouco, tentar, né? Porque às vezes eu falo assim, eu mesma falo, Deus, eu queria, sabe, tá um dia dentro da mente dele para eu entender como que funciona. Porque às vezes ele para, agora não mais. Mas ele, quando era mais novinho, para ele, a fala, né, começou com uns 4 anos, e aí para ele desenvolver uma fala, ele andava de uma ponta a outra para ele falar uma frase. E aí ele começava, um exemplo, Janaína, aí você, e para ele se organizar. E aí, quando ele andava, fluía, assim, bem melhor, e ele conseguia te contar uma história inteira. Então, para ele se organizar, para ele conseguir falar, ele precisava desse movimento. Aí eu fico assim, falei, meu Deus, eu queria tanto entender assim, passar um diazinho, porque às vezes ele está parado, olhando, eu falo, olha só, a mente dele já está... Porque viaja. A gente fala, está viajando. Eu falo, está em outro... Como as pessoas falam, é o mundinho deles. Sim, não assim, é o mundo deles. Mas é com tudo. É com tudo, só que existe algo ali que a gente ainda vai descobrir. Sim. Eles são especiais demais. Sim. Eu até me emociono que quando eu vejo a trajetória, a nossa trajetória, é algo assim surreal. Sim. É algo que hoje eu falo, filho, faz uma oração para essa pessoa.
Senhor nosso Deus, aí ele já começa a desenvolver. Sim. Então, assim, ele a todo momento eles sabem o que está São acontecendo sensíveis ao nosso redor. Sim, eles prestam atenção. E o que você trouxe, né, em relação também à evolução do seu filho, isso é mérito seu. A evolução do meu filho é mérito meu. Exato. Porque a gente vê muito, né, como eu acabei de falar, está no mundinho. Sim. Eu já vi muitas mães de criança autista, como ele. Ah, não, ele está no mundo dele, deixa ele no mundo dele. Eu nunca permiti, já. Eu também não. Eu sempre trouxe. Eu também não. Eu sempre vim. Eu sempre... ele vai... ele não tem uma estereotipia. Quando ele era mais novinho, ele virava o carrinho e começava a rodar. E aí, claro, com orientação da terapeuta, o que eu posso fazer? Isso daí... Não, quando ele começar, vira o carrinho e mostra para ele a função. E era o que eu fazia. Empilhava os carrinhos e ordenava tudo. Aí eu vinha... é crueldade? Não, mas eu vinha e pum, bagunçava. Não, e ele não falava, só reclamava. Não, vamos fazer assim. Aí fazia de outro jeito. Por quê? Se eu alimento isso, eu não estou ajudando ele. Exato. Não estou. Porque a gente não cria, ok, é uma criança autista, ela vai ter a alimentação dela para o resto da vida. Por quê? Isso daí não é... ele tem uma condição especial. Exato. É uma deficiência, ponto. Ele não é doente. Exato. Doença tem cura. Exato. Deficiência, não. A gente trata. Ponto. A gente trata e é o que a gente faz a todo dia para que eles se tornem adolescentes e adultos autofuncionais e não vai precisar de ninguém. Claro que, de repente, vai ser uma pessoa, como a gente vê assim, aquele ali é sem filtro, que não é nosso dia a dia. Mas, assim, né? Mas ele vai conseguir lidar. Que nem no caso do Fábio. O Fábio é sem filtro. Só que a mãe dele também é. Então... Mas assim, você vê que são características. Hoje a gente vê... Porque na nossa geração, não era... Você vê muitos adultos hoje que você fala assim... exato, exato. Como agora está na moda TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem. E, de fato, tem. Porque na minha época não era. Você tinha uma criança tímida, você tinha uma criança hiperativa... Mas você não tinha essas síndromes que hoje nós temos, né? Que é um leque. A gente não tinha. Então, de fato, você vai vendo, você vê hoje adultos, então por que os nossos filhos não vão poder ser esses adultos de hoje? Exatamente. Entendeu? Então, não tem isso. E você falou de estereotipo, carrinho e tal. O Fábio nunca. Mas uma coisa que eu tirei dele, que ele era pequenininho, comigo ele não andava, mas com o pai... Ele queria andar na ponta do pé. Parou. E uma das coisas que crueldade, pode ser, mas ele não faz, ele balançava o tronco. Uhum. Falei, não, por que você está balançando o tronco? Sim. Calma. Sim. Nunca mais. Então, hoje, a gente precisa ser empática, ter empatia. Porque quando eu vejo crianças que têm um nível severo, eu sei como lidar, abraçar. E muitas pessoas, Fran, quando eu vejo em locais públicos, olha de rabo de olho. Eu não permito. Sim. A gente precisa ser empática, a gente precisa acolher. E hoje, no meio que a gente vive, e escola, graças a Deus, eu consegui uma escola que é acolhedora, que sabe olhar, que sabe ver os nossos sofrimentos. É difícil também ter, que é difícil. Na igreja, gente, meu coração fica tão quente quando eu vejo que as pessoas me acolhem de uma maneira, e é o que eu falo, eu jamais... Porque a deficiência deles não tem... Não é visível. Não é visível. E quando eu conheci o Júnior, que ele era pequenininho, nunca... imaginei. E ele veio, ele me abraçou, e até hoje, que ele já está grande, ele olha, ele me abraça. Então, a gente precisa, neste momento, trazer voz e a gente ser empáticas. Sim. E uma das coisas que eu não coloco no Fábio, até porque ele não deixa, é o cordão. Porque eu falo assim, gente, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Tem gente que quer colocar o cordão, quer colocar a roupa...
vamos com calma, porque eu não quero ninguém trazendo o meu filho para uma área que é o preconceito. Exatamente. Ele tem que ser tratado como qualquer outra criança. E eu falo, no nosso meio, as meninas falam, nossa, você trata ele como uma criança normal, porque ele é normal. Exatamente, Ele é normal. exatamente. Ele tem que obedecer, não é Tem porque limites, tem tem limites, tudo regras, isso. não é porque ele é uma criança diferente que ele pode chegar aqui, ele pode mexer nas coisas. Não, Fábio, você pediu. Exatamente. Exatamente. E a gente manter, porque os nossos filhos vão ser adultos que hoje estão sendo diagnosticados. Sim. Só que os nossos filhos têm uma diferença. Eles são crianças inteligentíssimas, Sim. Sim. com altas habilidades. Exato. Então, eu trago o Fábio para a realidade. Não, mas você não pode fazer isso. Eu posso, eu sou a mãe dele. Sim. Ele vai conviver como qualquer outra criança. Brincar, se quiser correr. Porque uma das coisas que eu estou me policiando e tratando dentro de mim, eu vejo todas as crianças correndo. Mas se o meu filho corre, eu falo, não, peraí, meu filho não pode correr. Não, ele é criança também. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Isso. Com regras, que nem ele subiu no altar, eu falei, não. Falei para você, aqui não é lugar para você subir. Uhum. Você não vai pregar. Então você desça. Isso aí. Mas eles têm Ponto. tem que ter limite. Eu falo, eu não crio meu filho numa bolha. Exato. Eu não crio ele só para mim. O mundo está aí, o mundo é cruel, o mundo vão ter... É igual pontuar para ele. Assim que ele teve o entendimento, eu já comecei a falar para ele do autismo, porque o meu maior receio não é medo. Meu maior receio era ele enxergar o autismo como algo ruim. Por quê? Como que ele, uma criança de 5 anos, iria enxergar? A partir do momento que alguém chegasse e falasse, você faz isso porque você é autista. E aí ele, sem o entendimento, ele ia enxergar o autismo. Então, eu, em casa, comecei a ensinar a ele. Falei, você é autista. Mamãe, o que é? Autista é uma condição, você nasceu assim, você é especial, mas isso não significa que você não vai... E eu sempre falei, e ensinei mesmo. Se algum dia um amiguinho seu falar assim, você é autista, o que você vai responder? Sou autista, assim, com muito orgulho. É isso, que você tem que ter orgulho de quem você é, independente da sua limitação. E isso daí não vai te parar, você não tem limite. Exatamente. Eu sempre ensinei isso para ele. Por isso que, assim, se a mãe vai além, o meu filho também vai além. Uhum. Porque uma ocasião, a menina porque o Fábio é autista. Você sabe por quê? Você sabe o que é autismo? Sim. Por quê? Porque os pais não ensinam. Exatamente. Então, ensine o teu filho a ser acolhedor. Sim. Porque isso vem de casa. E o Fábio tem algo nele que ele pesquisa. Uhum. Aí ele foi pesquisar. Eu falei, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Você é especial, você é inteligente, você vai ser um homem maravilhoso. E hoje ele entende muita coisa. Eles entendem, eles têm. O Júnior me perguntou assim, ano passado, mamãe, autismo tem níveis? Eu falei, tem. Por que você quer saber disso? Porque tem um menino na minha escola que ele é autista, mas eu acho que ele é um nível a mais do que eu. Aí eu falei, mas por quê? Mamãe, porque aí ele começou a pontuar o que o menino fazia, que ele não conseguia. E aí começaram a falar, e alguém falou assim, mas o Átila também é autista. Ele, sim, mas ele é diferente. Eu falei assim, olha só, todos nós somos diferentes. Eu sou diferente da vovó, eu sou diferente do papai. Cada um tem o seu jeito e a sua maneira, assim como é no autismo. Todo mundo, eu falei, você pode ter vários amiguinhos, você vai numa sala, onde todos eles são autistas no mesmo grau que o seu. Cada um vai ter um jeito, meu filho. Você, ele é para o futebol. Então, o hiperfoco dele é futebol. Sério? Ele sabe tudo de futebol. Meu Deus. Tudo. Copa do Mundo, jogadores, ele sabe tudo que você perguntar para ele, ele vai te falar. Ele conhece muito geografia por causa do futebol. Meu Deus. Então, assim, aí eu falei para ele, você tem um hiperfoco no futebol. Outros vão ter em alguma outra coisa. Então, assim, todo mundo é diferente. Ninguém é igual.
Então, é a mesma coisa. Então, você nem todos os autistas não são igual a você. Aí ele, mamãe, eu entendi. Eu falei, alguns vão ter alguma maneira, vai agir assim, vai agir assado. Então, eu já vou ensinando ele. É a mesma coisa da empatia. A gente estava em um ambiente que aí veio uma criança e ela também estava, acho que, porque tem alguns que começam a gritar. Aí ele olhou assim, aí eu falei assim, que foi? Ele, mamãe, por que ele está gritando? Eu falei, olha só, você, principalmente, tem que ter empatia com o próximo. Porque você não passa por isso. Mas, de repente, a gente não sabe o que ele está passando. E, de repente, ele precisa gritar para se organizar. Ele, mamãe, eu entendi. Então, a gente também precisa ensinar. Porque não é porque eles vão ser os melhores, não. Exato. Não é. Eu não quero aquele tratamento, não, porque ele não pode, ele não. Sim. O Fábio não tem sensibilidade com barulho. Uhum. O Fábio tem hiperfoco com idiomas. Inclusive, ele viu um casal de oriental no condomínio, ele falou em chinês. Aí o casal falou assim, não, mas nós não somos chineses, somos coreanos. Aí falou com ele em coreano, ele pegou e respondeu. Eu fiz assim. Ele surpreende com idiomas, Sim. com aves, pássaros. Ele sabe o que é aquático, o que é terrestre, animais de todos os tipos, mamífero, herbívoro. Ele ama isso. Sim. Então, a gente não pode querer tudo, porque na matemática ele não é muito bom, né? A gente está... O meu já é na matemática. Fábio, não. Ele aprendeu a fazer... Porque, assim, foi um boom muito rápido, né? Com 4 anos, ele começa a falar. Com 5 anos, ele já era uma criança extremamente, assim, já inteligente, falando isso, aquilo. E ele começou de 5 para 6 anos, ele fazia tabuada. Porque no YouTube tem um number block. Que nada mais é aquele material, esqueci o nome agora, que é... Do Kumon? Não, são os quadradinhos, material dourado. Que a escola pede. É isso. E o number block, ele é em inglês, e ele começava a contar também os números em inglês, e as cores, e ele vai fazendo. 9 com 9 é tanto, 5 com 5. Ele fazia tabuada até 5. Só que, claro, que você não perguntava, 1 vezes 5, não, é 5 com 5, 5, né? Até... E ele falava. Então, e com a matemática, assim, ele tem uma facilidade... E o mais curioso que o Fábio, ele lê desde os 2 anos e meio. Ele só lia tudo, mas ele não falava. Uhum. Aí hoje a gente tem uma preocupação se ele lê e interpreta. Ele lê e interpreta. Sim, são desafios. Que a gente vai superando a cada dia. E, Janaína, a gente falou, né? Se deixar, a gente fala aqui. Não, a gente vai falar 3 dias, porque é muito bom. Exatamente. E é assim, algo que eu também amo falar, né? Amo falar. Eu falo do Júnior, eu falo da Mariana. A Mariana me trouxe aí, eu tive que eu tive que aprender a ser mãe de uma criança neurotípica. Porque, assim, para mim era tudo novo. Sim. Hoje, ela com 4 anos, meu Deus do céu, eu falo assim, o que é isso? De onde essa garota veio? Não veio de mim. Não veio, porque, assim, a gente olha, as meninas... Já são natural, já é mais pra frente. Eu vejo, tem a Vitória, filha de uma amiga pastora, que ela fala umas coisas para mim, eu falo assim, Vitória, tem algum gigante aí dentro, porque não é possível. Ontem ela veio aqui que ela quis trabalhar com a mamãe. Ela tocou terror. E ela dava, eu falo que ela é o pai, né? Ela é o Átila de saia. Ela é. E aí ela chegou aqui e ela falou, eu sou a chefe, eu sou a dona. E aí você trabalha para mim, você trabalha para mim. 4 anos. Aí ela entrou no estúdio, aí falou para Ana Lu, Ana Lu, eu acho bom você arrumar isso daqui, já que você não está fazendo nada. Assim. Não pode dar corda. Não se pode, se der corda... Mas eles amarram a gente. E aí, assim, eu volto, né? Falo, meu Deus, o Júnior, com 4 anos, ele estava iniciando uma fala. Então, assim, eu levo a Mariana também, desde novinha, no neurologista, no mesmo que vai com... E eu levo para ir analisando e vendo, porque, assim, foi tudo muito novo. Então, assim, são desafios. A gente tem um desafio, eu tive desafio com ela,
E são todos os dias, é o desafio da maternidade, né? E você sabe que esse desafio não é sobre eles, né? Não, é sobre É sobre nós. Sobre nós, sobre nós. E, assim, no meu caso, eu tenho que ter uma balança muito grande. Por quê? Ele me exige muito. Sim. E eu não posso sobrecarregar ela. Porque por ela ser independente, para frente, isso, aquilo, acabo esperando mais dela. Ela tem 4 anos, acaba que natural. Ela necessita de mais atenção, porque ele tem 10. E ela é pequena ainda, E ela né? é Ela é bebê. pequena, exatamente. Só que aí, se eu estou em um ambiente de socialização, o meu foco vai acabar indo nele. Exato. Porque ele precisa ser direcionado. E eu não posso esquecer ela. Então, assim, Eu estou numa condição tranquila, né, você gente? ainda está numa condição tranquila. Então, é algo que, assim, eu tenho que pesar. Também, aí tem a parte dela muito pequena e ela faz muito para chamar atenção e eu não posso também pesar nele. E é algo que eu não faço em casa. Assim, tanto para um quanto para outro, e nem ela eu trago, porque ela ainda é muito pequena, eu não trago o autismo para ela, Sim. porque ela não tem nem discernimento ainda para conduzir, mas eu, em momento nenhum, falo assim, não, deixa o seu irmão fazer isso, porque ela já pergunta, por que ele pode fazer e eu não? Por que ele pegou e eu não? Por que ele fez? Ela já tem esse entendimento. Então, assim, você ir equilibrando, pisando em ovos, para você não ter aquele favoritismo, né? Porque você faz mais por um. Então, é um desafio muito grande. Sim. No teu caso, é um desafio equilibrar. Eu estou tranquila, gente. Você está muito bem. Estou no céu. E eu queria também pontuar um pouco com você aqui os desafios de uma mulher executiva. Gente, esse é um desafio. Contando um pouco da minha história. Quando a minha mãe faleceu e meu pai ficou sozinho com 3 filhos, minha irmã gêmea e meu irmão, é aquela coisa limitada. É o tênis limitado, não faltava alimentos, não faltava escola, mas as outras coisas era racionada. E eu falava assim, eu vou trabalhar e vou conquistar. Eu lembro que até hoje, o meu pai, assim, eu louvo a Deus pela vida dele, porque foi um homem que ficou sozinho com uma criança de 7 e 2 meninas de 12 para encaminhar. E eu lembro que todo mundo na época, né, quinta série, todo mundo tinha tênis Nike. Aí eu falava assim, eu tinha 16 anos, eu falava assim, meu pai, é esse que eu posso comprar, que na época era Lecheval, nem existe mais essa marca. Aí eu falei, eu quero trabalhar. Meu pai falou assim, vocês só vão trabalhar com 18 anos. Mas, pai, a gente precisa. Estudava de manhã, eu e a Daniela. Meu pai trabalhava, a gente foi na delegacia de ensino, mudei para a noite, falei para ele, pai, a gente quer trabalhar, a gente quer ajudar. Eu lembro até hoje que o nosso primeiro dinheirinho, eu comprei um frango. Aí ele falou assim, eu não quero que vocês comprem. Eu quero que vocês comprem as coisinhas de vocês. Não quero mais que vocês comprem. Lembro até que era um franguinho assim, gente, desse tamanhozinho. E aí eu comprei o meu primeiro tênis Nike. Eu lembro hoje do cheiro, da cor, que era creminho, tinha um negócio. E aquilo ficou na minha mente. E eu falei, eu vou vencer na vida. Sim. E aí eu comecei, trabalhei numa empresa, que era uma empresa grande no vendas por telefone. Aí eu olhava todos os executivos e falava assim, um dia eu vou chegar ali. Um dia eu vou. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus, porque eu pedia para viajar. A minha vida deu um salto. Eu fui para só trabalho em grandes empresas multinacionais, deu um salto, eu comecei a viajar toda semana. Então, um dia eu estava no Rio, outro eu estava em BH, outro eu estava no Rio Grande do Sul, e assim foi. Só que o desafio era ser melhor para mim, sem pisar na cabeça de ninguém. Por quê? Porque para você conquistar o teu espaço, eu sempre conquistei, Fran, com muita humildade. Isso. E se eu não sabia, eu pedia, você pode me ensinar? Sim. Então, eu fui estudar, paguei minha faculdade, todos os meus cursos, e sempre eu sabia que Deus estava ali comigo. Uhum.
E eu não tinha o entendimento de Deus que eu tenho hoje, Sim. mas eu sempre tive tanta fé. E hoje eu tenho o que eu tenho por levar os meus projetos sempre primeiro a Deus e conexões. E olhar para pessoas. Eu quero estar com pessoas que me puxam para cima. Exatamente. E não que esfregue. Porque hoje, Fran, a gente lida com o ser humano. Sim. Não posso falar que são todos, mas você estando bem, amém. Mas você estando melhor que muitos, aí pega. Sim. Então, eu sempre busquei, Fran, me atualizar. Quando eu não tinha grana para fazer cursos, eu lembro que eu comprava livros sobre vendas no Sebo. E hoje eu vejo que eu posso proporcionar uma vida para o meu filho, uma vida bacana, chegar em lugares aonde eu estou chegando, eu sei que é Deus. Sim. E eu sei que é olhar para frente. E quando a gente fala de mulher negra, eu coloquei até na pauta, porque muitos acham que a gente não pode ficar com mimimi. Eu sei que existe o preconceito, mas se eu não olhar para frente, se eu não ultrapassar as barreiras, eu vou ficar para trás. Sim. É verdade. Então eu não tenho essa, nossa, eu não consigo porque eu sou negra. Eu consigo sim. Sim. Todos nós conseguimos. Exatamente. Lugares. Tem lugares que a gente precisa estar apresentável. Então, eu não posso chegar de chinelo com uma roupa rasgada, que vão olhar torto. Não só o branco, como o negro também. Sim. Sim. Então, eu sempre busquei olhar algo que eu pudesse transformar o mundo. Sim. E eu falo que hoje, se eu estou aqui, é porque eu posso levar uma palavra para impulsionar outras mulheres. Sim. Antigamente, para você entender, eu odiava trabalhar com mulher. Porque era uma competição. Sim. E Deus foi trabalhando. E hoje eu faço um trabalho na internet para empoderar outras mulheres. Pois é. Porque se eu posso, se eu cheguei, elas também vão chegar. Isso. E a gente traz muitas mulheres aqui exatamente para isso, para mostrar que se eu conseguir, se você conseguiu, elas também podem. Podem. E você falou algo que a gente tem que ter cuidado do que a gente pede para Deus, e é pura verdade. Eu ouvindo a sua história, eu me vejo na minha história, porque eu também vim de uma família humilde, mas que nunca me faltou nada, sempre tive tudo. E você falando do tênis, é engraçado como a gente volta, né? Volta. Eu sou do Rio, e lá no Rio, eu sou de São Gonçalo, em Niterói tinha uma loja que era Abusiva, o nome da loja. E ela vendia, na minha época de 15 anos, era uma bermuda, essas bermudas de ciclista, mas era uma bermuda que ela elaborou e tal. E meu sonho era ter aquela bermuda, porque todas as minhas amigas da escola tinham. E eu pedi para minha mãe, falei, mãe, eu quero aquela bermuda e tal. E minha mãe, mamãe não pode comprar, mas eu vou comprar uma outra. E ela comprou uma no mesmo modelo e tal. E eu amava aquela bermuda. Era assim, e é algo que, para você ver, com 15 anos eu passei por isso, com 18 anos eu quis começar a trabalhar para ganhar dinheiro. Eu falei, eu quero ter dinheiro para comprar as minhas coisas. Eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei muito, assim, não era de marca, não, mas eu gostava de coisas. Coisa boa, exato, eu adorava. A gente nasceu para isso. Eu falo que. Isso. Eu gosto de comer bem e me vestir bem. É isso aí. Por isso que a gente foi trabalhar. Isso aí. E não é pecado. Você tem que ter a ambição nos move. Né? Você, assim, eu tenho ambição de conquistar aquilo e ela vai. Sem ambição, você não vai dar um passo. Não dá um passo. Não adianta, tá tudo bem para mim, só que você vai viver no resto da sua vida naquele. E quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, eu fui para o shopping. Eu gastei meu salário todo lá. E aí eu fui na Abusiva, não era mais a bermuda, mas eu comprei uma calça. Eu fui na loja da blusa que eu queria. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, mãe, eu gastei meu salário todo e tal. Mas, assim, eu amei. Foi uma realização. E, claro, que depois a gente, né, vai se moldando. Mas é algo. E eu sempre
pequenininha, eu falava para minha mãe: mamãe, eu vou trabalhar muito, que eu quero ser rica. Exato, é sobre Eu isso. quero trabalhar, e assim, e eu sempre falei que eu ia trabalhar, que eu ia ter pessoas na minha casa, porque eu nunca gostei de serviço. E aí, minha tudo mãe me bem. botava para fazer. É, Eu pequena, tinha que, gente. desde novinha, lavava banheiro, arrumava a casa. Aos 13 anos, a gente já fazia comida para o meu pai, que minha mãe também sempre trabalhou. Então, a gente cuidava da casa. E aí, Igual. o que eu falei? Não quero. Igual. Entendeu? Então, eu já falava, e assim, e eu costumo dizer aqui que é diferente, eu já tive primas, tenho primas, que sempre falaram assim: eu vou casar com um marido rico. Eu sempre falei: eu vou trabalhar para conquistar o meu. Meu Deus. Eu vou ser independente. E aí eu até falava: não, eu não vou depender. Quando a gente conversava, eu falava: eu não vou casar com ninguém rico, não. Eu vou ser rica. Eu vou trabalhar. Eu vou ter o meu dinheiro. E a gente, quando pede, Deus vai lá. Vai. Se você faz a sua parte, Deus faz a dele. Faz. Então, a gente tem que ter, de fato, discernimento do que nós vamos pedir. Da mesma maneira que você pede, que você deseja aquilo, você pode pedir outras coisas que também. Então, a gente tem que ter o discernimento. Claro que Deus abençoa quem cumpre princípios, honra. Entendeu? Então, assim, ele vai, se você é fiel a ele, obediente a ele. Porque a obediência então, abre portas. Abre porta. Quando eu vim para cá, para São Paulo, era assim, minha empresa ficou no Rio e nós viemos para São Paulo por uma palavra. E quando eu comecei, vai a médico, começa a conhecer as pessoas, aí começavam a me perguntar: mas sua empresa veio para aqui? Não. Você foi transferida? Não. Mas por que você veio para São Paulo? Porque Deus mandou. E ficava assim. Aí vinha aquele silêncio. Eu falei: mas sério? Eu falei: sim, Deus falou. Pega suas coisas e vai para esse lugar. E eu fui. Acabou. Mas você já tinha casa? Não, não tinha. Eu fiquei morando 4 meses num hotel. Eu não tinha casa, eu não tinha escola das crianças, não tinha nada. Meu Deus. Eu só vim em janeiro, que era para eu já começar a me programar, mas eu fiquei. Deus preparou um momento de 4 meses eu ficar morando em um quarto de hotel. Eu, meu marido e 2 crianças. Meu Deus. A obediência, ela abre portas. E se hoje eu estou aqui contigo, porque é através de uma palavra, ser obediente. Eu sou uma mulher que, assim, eu me emociono com tudo que Deus está fazendo. Assim. E quando eu vejo as conexões, aí eu falo: Deus, eu sei que é de Ti. Exatamente. A gente tem que glorificar, agradecer, a gente agradece, a gente tem que ser e grato. valorizar os pequenos começos. Exatamente. Os pequenos começos fazem diferente. Ninguém começa grande. Ninguém. Não começa. Pode parecer, mas eu não está acontecendo. Deus, ele está trabalhando na tua vida. Uhum. Deus, ele está te forjando. Porque muitos quando começam grande, se você olhar depois, cai. Se você não é fiel no pouco, não será no muito. Exatamente. Essa palavra, ela é certíssima e é forte. É igual a pessoas que acabam falando: meu problema é financeiro. Se você não sabe gerir o financeiro, Deus não vai derramar. Não vai. Porque ele sabe, ele vai semear em terra fértil. E quando eu falo, esses dias até eu gravei, falei: cuidado onde você semeia. Exato. Escute a voz de Deus. Exato. E semeie em terras férteis. Exato. Porque se você semear em terra seca, e hoje, Fran, doa a quem doer. Eu escuto a voz de Deus. Exato. Se Deus falar não, é não. Se Deus ficar mudo, eu não me posiciono. Eu vou esperar ele falar. Eu estou esperando, Deus. Exatamente. O Senhor fale comigo. Exatamente. Tem coisas que no dia seguinte eu falo: eu quero uma resposta, porque eu não quero errar. Exatamente. Ele me dá a resposta através de uma palavra, através de uma irmã que me liga do nada. Então, assim, é ouvir a voz de Deus e ser obediente. Exatamente. E Deus, ele nos conduz e ele nos tira, porque, assim, nem sempre aquela pessoa que você vê que está prosperando, que tem muito dinheiro,
nem sempre Deus está naquele negócio. Exato. Você não sabe, então a gente tem que também ter esse olhar, né? Pô, fulano de tal, nem sempre Deus Não está. Você não sabe a raiz, você não sabe da onde que veio. Então você tem que ter muito cuidado. Assim, eu e o Átila, a gente tem muitos testemunhos, muitos. Um deles, como você está falando, a gente pede tudo, a gente aprendeu a pedir direção. E a Átila estava para fechar um negócio, assim, Janaína, era um negócio que, cara, meus filhos iam se aposentar. Pronto. Era algo que ninguém falaria não. E ele não sentiu, começou a não sentir paz. Mas eu busquei isso, e era algo que ele buscou, sabe? Ele estudou tanto, ele se planejou tanto. Eu imagino. E aí ele, Francine, o que eu faço? Eu falei, peraí, se você não está em paz, alguma coisa tem. E a gente tem profetas, né, na Terra. Temos. Nós temos profetas. Temos. E aí um profeta nosso, que está com a gente já há bastante tempo, tem uns 12 anos que caminha conosco, lá do Rio. Aquela igrejinha pequena, mas que desce o céu. Canela russa, que, olha, a conexão eu falo, já tem um WhatsApp, que é assim. E aí ele liga e ele fala, filho, abre a palavra, que profeta, ele fala ali, abre a Bíblia e tal, e começou. Aí ele, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque foi algo que ele buscou. Aí uma bispa aqui de São Paulo, que a gente já estava começando a vir, ela não tinha um contato dele, ela não tinha nada, ela falou de um, de outro, ligou para ele assim, do nada, né? Que não é do nada, que é Deus. É Deus. Ela, filho, eu tive que achar o seu telefone porque Deus falou comigo, e é isso. A mesma palavra que o profeta tinha dado. Aí o Átila desligou tudo, ajoelhou, começou a orar, e aí ele falou, Deus, se você não está nesse negócio, se não é para ir, se eu vou sujar o meu nome, se eu vou manchar o meu nome, eu não quero. E aí Deus veio e falou. Ele abriu mão, meu Deus, daquilo que, assim, todo mundo que fala, que conhece, que é da nossa área, fala assim, caramba, Átila, eu não acredito. E passou-se um ano, ele falou, vai acontecer isso. Passou-se um ano e exatamente aconteceu. Meu Deus. Então, nós temos que estar muito conectado a Deus e ser obediente. Porque obediência, quando a gente está bem, é uma. Obediência, quando mexe no nosso bolso, quando mexe... É outra. Porque ser obediente, quando Deus fala, vai que eu vou prosperar, é muito bom. Mas quando Deus fala para você, ou então pega aquilo ali e dá, faz isso, é diferente. Então, é uma obediência. Ser obediente só quando nos agrada é fácil, né? É fácil. E, Fran, começo do ano passado, Deus falou assim para mim, filha, eu já te dei um projeto. Se você não seguir, eu vou te tirar da zona de conforto. Eu falei, não, deve estar alguma coisa errada aí. Ele me tirou de onde eu estava. Aí eu falei, Deus, mas eu tenho um custo altíssimo. Ele falou, põe teu projeto no ar, que eu não vou deixar faltar nada. Eu falei, mas eu tenho um filho. Ele falou, eu quero que você me busque incansavelmente. Eu fiquei 4 meses na caverna, que eu falo que a caverna não é faltando as coisas, mas é aprendendo. Sim. Orando, buscando, lendo a Bíblia. Aí ele falou, eu falei, mas Deus, só que é o seguinte, o senhor precisa, né, me ajudar. Eu preciso, para eu colocar meu projeto no ar, eu preciso, né? Sim. Pedir uma posição e o valor. Ele me deu. Aí, eu falei, mas eu vou ter que pedir, acho que eu vou agora, né? Já gravei o primeiro episódio do Stand-Up Cristão, eu vou pedir patrocínio. Ele me puxou e falou assim, não, eu não falei para você pedir patrocínio. Você não me pediu o emprego? Agora você banca. Depois, lá na frente, você vai ver o que eu vou fazer. É sobre isso, é ser obediente. E não demorar para se movimentar. Exatamente. Que a gente costuma falar, né? Você primeiro bota o pé, que Deus vai preparar o chão. Então, você não tem que esperar vir a providência para você caminhar. Exato. Então, quando a gente, para fechar até o assunto, ser executiva no Brasil, mulher, negra, mãe de uma criança neurodivergente, é um desafio.
Só que a todo momento há pequenos milagres que eu agradeço a Deus. Eu sou muito grata a tudo. A estar aqui, eu sou grata a tudo. Eu falo que se eu estou passando por alguma luta, tem um propósito. Deus está me ensinando alguma coisa. E eu não questiono, mas Deus, por quê? Eu falo, Deus, muito obrigado. Alguma coisa o Senhor quer me mostrar. Então, é desafiante. Não preciso pisar na cabeça de ninguém. E todo mundo que eu posso ter ao meu lado, levar a palavra e falar, você é gigante, você também consegue, eu tento deslanchar essa pessoa. Exatamente. O nosso papo, a gente falou, né, sobre o desafio de uma mulher executiva, acabou que a gente entrou junto com o de propósitos de Deus, porque é isso. É um Deus, propósito. o propósito de Deus, ele está presente em todas as áreas da Sim. nossa vida. Né? Qual é o meu propósito? O que Deus, né, me chamou? Porque propósito não é o que você quer fazer. Não é, não gente. É sobre você, não é sobre o propósito você. de Deus. É o que Deus te chamou para fazer. Então, propósito, que o seu propósito de vida, nem sempre vai ser aquilo que você se sente Sim. confortável, não. É aquilo que você sempre faz. Eu gosto de fazer tal coisa. Mas não é você gostar de fazer isso. Qual é o movimento? Você ajuda quem? Porque o propósito de Deus não tem a ver com você, ele tem a ver com o outro. O outro. O que você faz para você ajudar o próximo? Então, eu faço mentorias aqui, até o meu mentor, eu fui num curso que ele falou isso. Alguém uma vez falou, eu gosto de fazer churrasco. Não é fazer o churrasco. O que vem? Você une pessoas, você proporciona um ambiente. Então, assim, esse é o seu propósito de vida, não é fazer o churrasco, é você proporcionar isso para as pessoas. Então, você pode fazer um sushi, você pode fazer uma massa, mas você está ali. Então, você está proporcionando isso. A união, a confraternização. De repente, esse propósito é unir pessoas. Isso. E Deus quer falar com alguém específico. Exato. É sobre isso. Então, o propósito de Deus na nossa vida não tem a ver com o que vai agir para a gente. É sobre o que você está transbordando na vida do outro. Então, quando eu falo, né, do Visão de Mulher, eu estou colocando em prática o meu propósito. Eu pensei que o meu propósito era falar somente de mães atípicas. E aí Deus veio e falou, não é. Seu propósito é com mulheres, sim. Exato. É você falar. Mas não só para essas mães, Exato. é falar para todas. Então, Deus ele foi preparando e unindo e me apresentando mulheres que eu falei assim, meu Deus, mulheres já do nosso meio, já do nosso convívio, e eram mulheres que eu não sabia a história. E a gente começando a conversar, eu falei assim, meu Deus, é isso. Uma coisa vai ligando a outra, e eu creio que, assim, que Deus vai prosperar tanto esse Visão de Mulheres que você não faz ideia. Sim. Ele está preparando algo muito grandioso, porque tem muitas mulheres querendo ouvir. Sim. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida do teu esposo, dos teus filhos, que eu creio que Deus ele tem algo preparado que o Átila já sabe. Sim. Muito grandioso. Sim. E se hoje a gente está aqui, alguém precisa ouvir. Exatamente. E quando eu vejo mulheres como você nesse propósito, me dá muito mais vontade, me dá forças. E eu louvo, eu fico com meu coração quentinho de saber que a nossa história pode curar outras pessoas, outras mulheres, outras mães atípicas, outras mulheres que têm a força, que têm propósito, para não desistirem nunca. E ver, eu não estou sozinha. E ver, Exatamente. Nós não estamos sozinhas. Porque o que eu passei, outra vai passar. E muitas vão vir. Então, se a gente pode facilitar esse caminho de chegar... Você imagine uma mãe, hoje, que recebeu um diagnóstico. Peguei o diagnóstico do meu filho. Vai vir todos os questionamentos. Todos. E aí, escutar a gente... Está aqui, a gente está falando. Nos nossos filhos, começaram a falar com 4 anos. Já imaginou o que passou na nossa cabeça? Uma criança começa a falar
balbuciar com meses. Com 1 ano, ela já está falando. Ela já está juntando e formando frasezinhas. Os nossos filhos começaram a falar com 4. É desesperador? Muito. Você se deparar com crianças que assim, silenciosas, você quer conversar. E hoje eu consigo mensurar isso por causa da minha. Hoje eu consigo mensurar, porque durante 4 anos, isso para mim, assim, no primeiro ano, você fica desesperada. Depois, você já, assim, você já se adaptou e acaba sendo normal. É normal. Você já está vivendo isso. Já está vivendo e a aí, normalidade. Quando começa a falar, você, nossa, aí vem e tal, e não perder a esperança. Então, assim, muitas passam. Então, essa foi, trazer clareza e ver. Se elas passaram, eu também posso. Eu sou capaz. Você falou que você foi mãe aos 40. Eu trouxe aqui uma amiga também, a Alexandra, que ela foi mãe pós-40. Então, assim, é algo que... eu não vou conseguir. Vai sim. Vai sim. E aí... Hoje em dia, a saúde está aí, está tudo muito que... Na época da minha avó, tinha risco, na época até da minha mãe. Hoje, não. Você vê tantas mulheres aí, né? Teve uma atriz que foi mãe aos 50, Exato, né? E olha aí, criança super saudável. Não... Gente, então não tem que ter... Não. Nós não temos barreiras. Sem barreiras e medo paralisa. Exato. Não tenha medo. Não tem que ter. Quando você coloca o seu propósito, os teus sonhos nas mãos de Deus, a gente esquece o medo. Exato. Que o medo, ele paralisa. O medo, ele é tão algo do inimigo que vem um monte de coisa na sua cabeça. Sim, sim. E quando você pensa para você dar um passo, ele vem e começa a botar. Ele vem. Então, medo, esqueça. Vamos romper barreiras. Exatamente. Com mais... Podem falar assim, não, mas a vida delas é fácil, porque hoje elas podem. Gente, vocês não sabem. Para chegar aqui, onde nós chegamos, muita oração, muita persistência, muito trabalho. Ninguém aqui recebeu nada de graça. Não. A única coisa que nós recebemos de graça foi a graça de Deus, porque Deus ele é misericordioso. E uma das coisas que falam, mas fulano prega sobre prosperidade, porque Deus quer todo mundo próspero. Exatamente. E mesmo as pessoas prósperas têm desafios. Exatamente. E prosperidade não tem muito a ver com condição financeira. Condição financeira. Não tem. Eu sou próspera, sabe por quê? Porque eu sou feliz. Exatamente. Eu tenho um filho com saúde, que a única coisa que ele faz é terapia. Graças a Deus, arrumei uma terapeuta sobrenatural. Ele tem saúde, eu tenho saúde. A gente não está em médicos. Eu tenho condições de levar ele na escola, eu tenho condições de estar aqui. Eu tenho saúde, eu tenho uma felicidade dentro de mim que é de Deus. É isso. A gente não tem. E quando me perguntaram exatamente quais seriam os pilares do Visão de Mulher, aí eu fui falando, falei assim, eu quero ajudar as mulheres a quebrar a barreira. Exato. Pum. Enxergar a visão de futuro. Exato. Ela enxerga mais longe. Ela tem a clareza, trazer essa clareza. E superar limites, que é o que a gente faz todos os dias. Nós, mulheres, nós superamos os limites. Nós temos que lidar com a maternidade, a gente tem que lidar com o nosso trabalho, a gente tem que lidar com o nosso lado mulher. Sim. A gente tem que lidar, quem é casada, lidar com o seu parceiro. Entendeu? Então, assim, nós temos vários. E aí, na maternidade, você lida com a gestação, que tudo muda. Muda tudo. Hormônio, tudo humor, muda. tudo. Aí, nasce uma criança, nasce uma mãe. Porque você é uma pessoa diferente. Aquela mulher, antes da criança, é uma, e depois da criança é outra. Ponto. Aí você vem e lida com os desafios de trabalho, quem é empreendedora, quem começa, independente de trabalho, executiva, Sim. Se você for ficar em casa. Então, assim, são limites que você tem que superar. Uma decisão que você vai ter, continuo no meu trabalho,
fico com meu filho. Exato. São decisões que você tem que ter. Aí a criança, ok, vai. Aí vem pré-adolescência, vem adolescência. Então, assim, são limites que nós temos que lidar todos os dias. Então, você conseguir ajudar, nem que seja um pouquinho. Um pouquinho. Porque tudo que está sendo falado aqui, com certeza uma mulher vai ouvir e vai falar, opa. Exatamente. Então, esse é o propósito. Exatamente. É levar a palavra e elevar muitas mulheres. Exatamente. E hoje eu mudei, isso já faz uns 6 anos. Então, hoje, se eu puder trabalhar com mulheres, Sim. eu vou trabalhar com mulheres. Sim. Porque eu tinha uma mente... Mudei, gente. Deus, ele transforma. Eu tinha uma mente preconceituosa. E eu mudei assim. E hoje, quando eu vejo uma mulher prosperando, falando, fazendo, me ajuda, isso me dá uma alegria sobrenatural. Parece que é comigo. Sim. Mas você acredita que eu já tive muitos depoimentos de homens? Homens assistindo Visão de Mulher que vieram bênção. falar comigo. Que então, bênção. para você ver, você acha que você... Porque o profeta Vinícius, ele fala, chega um homem estressado em casa. Exato. A mãe vai chegar, a mulher vai falar assim, deixa ele. Chega uma mulher estressada em casa. Acabou. Desabou. Desabou, verdade. Então, o Visão de Mulher, ele não só ajuda a mulher, ele ajuda famílias. Famílias. Ele ajuda sobre famílias. Porque se você consegue entender, enxergar e ver e ter uma mudança, você está mudando não só, está mudando tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor. Porque tudo conspira a favor. Exatamente. Então, a gente está aqui, é o que eu falo, até nas redes, não é sobre mulheres, é sobre você transformar uma mentalidade. Exatamente. É sobre você transformar uma família. Eu recebi um testemunho domingo de um marido. Ela foi ali me cumprimentar. Ele falou, ela fala muito de você. E está mudando a mentalidade dela. Muito obrigada. Eu também escuto você. É isso. É isso. Porque esse é o propósito. Né? É o propósito. Nosso propósito está aí para trazer clareza, para ajudar o que a gente puder ajudar. A gente vai ajudar. A gente vai, porque tem a ver com o outro e não com nós mesmos. Né? E o outro estando bem, a gente está bem. Muito. E não é sobre... Tem coisas que a gente ajuda que é muito maior do que um valor financeiro. Sim. Muito mais. Muito maior. Então, assim, esse papo que a gente teve aqui é um papo agregador que muitas mães vão ouvir e vão falar, opa, é sobre isso. É sobre isso. Obrigada. Sim. Então, se você está assistindo, sim, não esqueça de compartilhar com o máximo de mulheres, porque essa mulher aqui, ela vai voar. Ela vai trazer muito entendimento e muita coisa legal para todas nós. Amém. É isso, Visão de Mulher é sobre isso. A gente está chegando, né, no momento final. Eu quero pedir, como a Janaína falou, para você que está nos assistindo, compartilhe o máximo que você puder. Porque, às vezes, essa mensagem pode não ter feito muito sentido para você, mas, com certeza, tem alguém que precisa ouvir o que nós estamos falando. Tem alguma mãe, tem alguma mulher, então, tem alguma família que precisa. Então, compartilha, curte, comente, se inscreva no canal, vão interagindo nos comentários, porque é isso que a gente precisa. Nós somos motivados através disso. É verdade. Que quanto mais você puder falar, nós vamos estar aqui para ajudar. Então, a gente, né, a internet está aí para ajudar, mas a gente precisa desse contato. Exato. A gente precisa disso. Então, essa interação a gente sempre pede, porque quanto mais depoimentos a gente tiver, mais a gente vai poder ajudar. Exato. E cada vez mais e pontuar. Eu já falei aqui, eu vou trazer profissionais que possam ajudar, não só os testemunhos, mas pessoas que possam ajudar. A gente trouxe uma terapeuta aqui
onde ela apontou várias coisas comigo, assim, teve várias dicas, sabe, do que você pode fazer, de como que você pode lidar. Então, essa é a visão. É a visão de uma mulher que está passando para muitas outras. Amém. Então, eu agradeço muito. Foi, assim, um papo maravilhoso, como a gente falou. Escolhido por Deus. A pauta foi feita por Ele. Ele já tinha escolhido o dia, a hora, exatamente o que nós iríamos falar. Né? A gente tenta ir, mas é Deus que vai conduzindo. Está no controle. E como tem duas mulheres aqui obedientes à palavra de Deus, a gente deixa ser usado a todo momento. Verdade. Eu tenho certeza que o que nós pontuamos aqui tem uma ou mais mulheres que precisavam ouvir exatamente o que nós falamos. Então, isso me alegra, né? Tem a ver com o propósito, o seu propósito, o meu. Como a gente falou, Deus une pessoas e propósitos. Então, quando Deus une, não é em vão. Não é em vão. São caminhadas que vão, são projetos que, com certeza, aí esse é só o início, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Que é um start de algo grande que Deus está preparando. Eu arrepiei, viu, gente? Arrepiei. Mas é isso. Eu tenho certeza que Deus ele vai colocando, não só no seu caminho, como no meu caminho, pessoas que vão cada vez mais edificar o que Deus colocou em nossas mãos. Tudo para a honra e glória dele. Exatamente. Janaína, eu quero deixar esse momento final para você fazer suas considerações. Esse momento é seu. Se você quiser divulgar algo, se você quiser deixar uma mensagem, o que você quiser falar, é o seu momento. Fique à vontade. Fingindo costume, tá, gente? Fingindo costume. A minha mensagem final é: mulheres, ultrapassem, furem o teto, ultrapassem barreiras, porque nós estamos aqui por Ele e para Ele. Então, se eu posso, se a Fran pode, você também pode. E a minha mensagem é que Deus continue te usando, amém, te prosperando. O céu é o limite para o teu projeto, porque eu sei que é Deus, olha, até me arrepia, que é Deus que está no controle. E Ele não nos uniu em vão. Amém. Ele uniu pessoas e propósito. E deixar a minha imensa gratidão. E que só entre aqui pessoas que venham dEle. E que venham agregar. E que venham abrir o céu para você. Amém. Essa é a oração que eu faço. E é o que eu falo o tempo todo. O Visão de Mulher, ele deu certo, está dando certo. Assim, ele está superando expectativas minhas mesmo, porque não sou eu, é Deus. É Deus. Eu só sou um instrumento. Mas tudo aqui é Deus. É para a honra e glória dele. Para a honra e glória dele. É que as pessoas não sabem dos bastidores. Exatamente. Vem aqui, todo mundo maquiada, plena, maravilhosa. Um estúdio preparado, mas ninguém sabe. Então, é o que eu falo. Nós superamos limites todos os dias. Verdade. E quebramos todo dia barreiras. Pode ser a mínima que for. Se você, com certeza, teve luta para estar aqui, eu tive luta para estar aqui, mas o quê? É como nós recebemos. Exato. E a gente tem a escolha de como que a gente vai agir e de como a gente vai conduzir. E estou feliz, fingindo costume aqui. Estúdio maravilhoso, tá, gente? E é sobre isso. Gratidão. Obrigada a você. Você, mulher, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né, compartilhando desse papo maravilhoso. E o nosso lema é e sempre será: juntas somos mais fortes. Fiquem com Deus. Paz. Paz.